O que a gente come também pode influenciar no nosso psicológico, talvez deixar um pouco mais triste. Você falou que deixa aí num nível, às vezes, muito elevado, mas também pode dar aquela queda também. Pode. Acho que o melhor exemplo que a gente tem disso, e as meninas vão concordar comigo, é o café. A pessoa tem. Ah, não, porque eu sou muito ansiosa, porque eu sou muito ansiosa. Tá, então vamos lá, você consome quanto de café por dia? Ah, só umas 8 xícaras. Meu Deus. Uma O que tu garrafa. tem Troca não por é água, às ansiedade, vezes, né? né? É, troca por água. Tu tem não é ansiedade, meu amor. Você tem cafeína demais no teu corpo. Você tem que dar uma controlada nisso. Então, assim, existem, principalmente relacionado à ansiedade, a gente tem aí a questão da cafeína. O próprio açúcar, ele coloca a gente demais. E aí o problema é que muitas vezes isso vem de uma forma, o açúcar principalmente, que ele joga o teu pico de energia lá em cima e em seguida tem uma baixa muito grande. Então tu fica muito ativada, assim, tipo, meu, consigo fazer tudo, tô alegre, tô feliz, tô produtiva. E daqui a pouco você tem um, ai, meu Deus, bateu um cansaço, e eu nem fiz nada. É essa queda desse açúcar, né? E aí sobre isso também acho que as meninas conseguem falar mais, mas essa questão do que a gente consome, ele vai influenciar principalmente a nível de hormônios que ele vai soltando. Então, essas comidas, elas vão nos deixar muito felizes, e aí a maior problemática é isso do nada na tua vida vai trazer tanta felicidade quanto isso. Então, você vai viver em busca disso. E aí, nada mais... de recompensa. E aí você fica triste com o resto, porque você vê um pôr do sol, perdeu a graça, entendeu? São coisas assim que vão se perdendo no dia a dia. Fazer carinho no teu cachorro. Pô, fazer carinho no teu cachorro, brincar com teu filho, é pra ser coisas muito legais. Só que se você comparar com alguns outros estímulos, isso perde a graça realmente, sabe? Sim. E como é que as pessoas podem, então, conseguir se controlar mesmo? Porque a gente já falou sobre isso, né? Muita gente tá triste, desconta na comida, tá frustrado, teve um problema, ou sei lá, enfim, como é que as pessoas podem desassociar, vamos dizer assim? Tem muito. Eu, por exemplo, quando eu tô com algum problema, eu não consigo comer, me trava a garganta. Mas tem gente que não, tem gente que tá com qualquer coisa, desconta na comida de verdade, né? Como é que dá pra fazer esse processo de não acontecer mais? Eu acho que dois principais caminhos, assim. O primeiro seria pensar em colocar obstáculos entre você e a comida. Então, assim, ah, não. Toda vez que eu chego em casa, eu chego assim, eu vou lá, eu como 4 fatias de pão, sem nada dentro mesmo, só pra comer, só porque eu quero comer. Tá, tem um problema aí, porque às vezes nem fome é e aquilo nem tá gostoso. Então, tu tá comendo assim, igual vento. Então, o primeiro ponto é colocar obstáculos. Ah, não deixar o pão ali em cima da mesa. Deixa ele dentro do armário, entende? Já não vai estar ali, tu não vai chegar e tu não vai ver isso de primeira te esperando, sabe? Não ter as coisas em casa. Gente, não precisa. Não precisa ter chocolate, salgadinho, essas coisas. Cara, não é necessidade básica. Ah, mas o meu filho gosta. Ok, mas será que teu filho também precisava ter isso à disposição o tempo todo? Acho que entra nessa questão de, tipo assim, colocar obstáculos realmente para não estar tão de fácil acesso. Isso é importante. O ambiente onde a gente está, ele é importante. Ele ajuda muito. Então, assim, vou começar a fazer dieta. É muito mais fácil se a pessoa que mora comigo entrar nessa comigo, entende? Do que se ela for no completo oposto. Então, o ambiente, ele ajuda muito. Então, prepare o seu ambiente. Não compre. Deixa as frutas cortadinhas, como a gente já falou. Então, assim, precisa atacar alguma coisa, todo custo eu preciso comer. Vai na fruta, entendeu? Que você pegue por excesso de melão do que por excesso de chocolate, entendeu? Um excesso é diferente do outro. E o outro ponto seria encontrar outras atividades que sejam prazerosas. E aí é trocar um prazer pelo outro. Principal comportamento, tipo assim, tô muito ansiosa, tô muito triste, tô pensando muito em ir lá comer. Vai tomar um banho. Esse é o que eu mais gosto. Você vai tomar um banho. Por quê? Você vai se acalmar, tomar um banho quentinho. Você vai ter um tempo para pensar e daqui a pouco você nem vai mais querer comer aquilo. E você não consegue comer enquanto toma banho. Porque se eu falar assim, não, então eu vou me acalmar, eu vou ver TikTok. Você consegue comer enquanto você vê TikTok. Ah, não, então eu vou me acalmar enquanto eu faço isso aqui. Você consegue comer enquanto você faz isso. Então não é uma boa solução. Então, assim, sugestões de atividades para colocar no lugar disso. Tomar um banho, dar uma caminhada, liga para alguém, escuta uma música, dança, sai, tipo, sabe? E assim, de momento mesmo. Então, tipo assim, às vezes eu tô no trabalho, começou a me dar isso, tô ficando ansiosa, tô pensando que eu quero comer alguma coisa, quero muito comer alguma coisa. Vai no banheiro, tipo, sai, vai no banheiro, dá uns pulos no lugar, assim, para liberar um pouco essa energia. Volta, cara, você volta mais tranquilo. Pelo menos cansada você tá, e aí passou um pouco esse pico de, meu Deus, eu preciso disso, sabe? Então, são estratégias que você consegue colocar na tua rotina e mantendo isso em mente, você consegue escapar dessa questão, dessa armadilha, assim, que a comida acaba criando pra gente, sabe? Desviando aquele foco mesmo, né? E eu acho um ponto importante também a gente falar, né, Bia? É a questão de encontrar o motivo que você está descontando na comida, qual é o sentimento que você tem que você acaba descontando na comida.
Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim. Porque o comer emocional, a fome emocional, que a gente acha que a gente está com fome, na verdade não é a tal da fome emocional, que a gente precisa comer alguma coisa e alguma coisa em específico, né? Isso é bem importante a gente entender da onde vem. É de um estresse que você teve no dia? É alguma relação com algum familiar que não está legal? É alguma coisa que você precisa resolver com um amigo? Então, é tentar entender aonde que está esse gatilho e começar pelo gatilho, né, Bia? Eu acho que a Bia pode aí dar uma forcinha um pouquinho maior com isso, mas eu acho que isso é um ponto bem importante. Às vezes as pessoas acabam não percebendo, acham que é a ansiedade, e na verdade é só um desconto de um sentimento que precisa ser resolvido, porque senão vai sempre ficar ali e vai sempre estar te levando a consumir alimentos, 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 alimentos. E não vai resolver, né? Resolve ali um momentâneo, mas A situação continua lá, né? só remediando continua lá e essa você não situação. resolve a situação, né? É verdade. O que acontece muito hoje em dia é que a gente tem uma baixíssima tolerância a desconforto. A gente não consegue mais viver um momento desconfortável, passar um momento ali. A própria fome, assim, a pessoa chega e ela fala assim, não, mas se eu ficar com fome, o que que eu posso comer? Se você ficar com fome, você pode respirar e esperar alguns minutos para ter uma comida. Você não vai morrer de fome nos primeiros 10 minutos de fome. Você consegue aguentar isso um pouquinho. É desconfortável, mas você sente. Sentir uma tristeza, sentir uma raiva, é desconfortável, mas é para sentir, é para ser. A gente precisa aprender a tolerar isso. E principalmente, nesse sentido desses gatilhos e tudo mais, encontrar o que na tua história fez com que você começasse esses comportamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que vem porque ela começou a ganhar peso nos últimos, sei lá, 1 ano. É uma coisa. Agora, uma pessoa que é aquela que vai começar a relatar que ela sempre foi uma criança gordinha. Mas que na família dela não tem muitos casos de obesidade, mas ela sempre foi uma criança gordinha. Ou que na adolescência ela já começou ali a ver que ela comia demais. Tem um livro que eu gosto muito de uma autora, que é uma biografia dela, conta da história de vida dela, que é a Roxane Gay. E ela é obesa num nível absurdo, assim, já seria candidata para bariátrica, nunca conseguiu fazer a cirurgia. Mas ela fala ali dos traumas dela, e no caso dela, ela sofreu um estupro coletivo no início da adolescência, e o quanto nela aquilo foi construído de uma forma que eu preciso criar uma barreira no meu corpo. Então, assim, não era ali aparecia como ansiedade, como tristeza, como estresse, mas tinha um fundo muito maior atrás. Não era só aquilo, entende? Em alguns casos é só aquilo, em alguns casos é só aquilo, é só uma ansiedade pontual. Em alguns casos tem uma questão de controle muito maior. Tem uma questão de o que eu controlei e o que eu não controlei na minha vida. Então, uma pessoa que viveu uma história de vida extremamente sofrida e sempre teve que se aguentar ali firme, porque tinha que aguentar pela família, pelos filhos, pelos irmãos, por quem quer que estivesse ali em volta. E aí na comida, não, isso aqui eu não vou controlar, porque eu controlo todo o resto. É o único lugar, porque comida ela é válvula de escape. E aí o negócio é encontrar outras válvulas de escape depois de descobrir o problema, entende? Até quando eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, e aí a gente vai justamente nessa questão de trabalhar essa dinâmica entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto. Então, alimentação, comer por si só é um comportamento. É o fim, tá lá no finzinho do resultado. Mas começa no que eu penso. Começa na forma como eu consigo enxergar. Então, por exemplo, suponhamos que eu estivesse ansiosa pra vir aqui. Não seja mentira, realmente estava. Mas aí suponhamos que eu tava ali nessa ansiedade e tal. E aí eu fui lá e comi, sei lá, umas 10 balas, assim, sem nem ver. Isso é um comportamento. Mas o que tava passando na minha cabeça? Era o meu pensamento de, e se tudo der errado? E se sei lá, eu não souber o que falar? E se me perguntarem algo que eu não sei? Às vezes era isso que estava passando na minha cabeça. E aí é começar a se preparar para lidar com esses pensamentos. Porque esses pensamentos também são uma leitura do que a gente faz, entende? É uma leitura nossa da realidade. Eles não são a realidade nua e crua. Então a gente trabalha muito essa dinâmica do que eu estou pensando, como eu aprendi a pensar dessa forma, porque pensamento a gente aprende, da mesma forma como isso resulta no comportamento. E a gente muda a dinâmica entre os dois, assim.